Misericórdia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Misericórdia. Glória a Deus. Aqui, olha, eu não fico nem consigo. Amém, glória a Deus. Estado a igreja na paz do Senhor Jesus. E eu creio mesmo que é isso que o Senhor quer, né? É nós, para nos revestir, né? Nos preparar para nós também ter aprendizado, né? Glória a Deus, é verdade. Eu e meu esposo aprender, né? Tudo é um aprendizado, tanto para a pastora quanto para nós, né? E glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Sabemos sim que é uma guerra espiritual. É Deus, E cada vez mais vai estar mais forte, vai ser feito a mais. Sabemos que não vai ter melhora nem calmaria, porque é a salvação das nossas almas, né? E vai ser uma luta constante, né? Por nós e pelos nossos. Não é fácil falar isso, mas o Senhor tem começado a trabalhar já nos meus. Ele já havia me falado que ia trabalhar na minha irmã, isso passou muitos anos, o Senhor está apertando lá. Deus tem a misericórdia que caia as escamas dos olhos, como a pastora fala, e que ela venha se render, né? Antes que a mão do Senhor pese cada vez mais, que é uma missionária, né? Sem julgar, mas o Senhor vai trazer os deles, né? aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vou estar lendo aqui em 2 Crônicas 34. Essa palavra eu preparei para domingo, porque não sabia se ia ser pregador ou não. E como eu sempre falo, a gente tem que estar preparado, né? É Deus, aleluia, Jesus. Então eu já vim, 2 Crônicas 34. E deixei ela lá e hoje tem mais uma passada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E também outra coisa, aqui está vazio porque esse é o altar que foi levantado como Josias, sem ídolo, sem nada. Então por isso também, a porta aqui é estreita. Muitos não se adaptam, né? Que eles querem porta larga. O reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante ao Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai. E não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Pode se sentar em nome de Jesus. Já explicando quando fala que Josias, seu pai, é seu pai espiritual, né? Aleluia. Imagina que ele foi ensinado espiritualmente por Davi e guardou, né, a palavra. Glória a Deus. Bem, Josias era uma criança quando foi chamado ao trono. Porque o seu pai foi assassinado por ser tão mal. Os empregados do palácio mataram ele. Então ficou só Josias, o sucessor. Aleluia. E ele foi chamado para assumir o reinado. Imagina por 8 anos. Falar de Josias é falar de retidão, né? Alguém que Deus levantou num tempo difícil. Num tempo onde havia uma necessidade. A necessidade de limpar e arrumar o templo. E assim é o nosso tempo de hoje. Deus levanta nós para fazer diferença, porque há uma necessidade. Há uma necessidade nesse Deus, tempo. aleluia, Jesus. Nesse tempo, a necessidade de cura da alma, depressão, opressão, suicídio, espírito da loucura, droga, onde tem tomado a paz dentro dos lares. Outros lares, as mães não têm mais paz. E assim o Senhor nos levantou para um tempo de necessidade de cura, de libertação. Glória a Deus, aleluia. E foi levantado para aquele tempo, assim nós fomos levantados para esse tempo. Imagina reinar por 8 anos uma criança, mas uma criança que tinha guardado os mandamentos do Senhor através de Davi. Só que era uma criança que havia uma promessa, porque em 1 Reis 13 fala sobre ele. Foi profetizado o nascimento dele, foi dado também o nome dele. Então ele já era uma promessa para arrumar o templo. E assim aconteceu, porque ele foi chamado para aquele cenário, um cenário onde tinha muita idolatria, muitos ídolos, muitas coisas que desagradavam
chamado para esse tempo, para mudar o cenário da idolatria, para se levantar em nome de Jesus. E assim como nós hoje fomos levantados para fazer a diferença, nós estamos fazendo a diferença. Aleluia. Sabemos que sim, estamos fazendo a diferença, estamos pagando um preço sim, porque não é fácil. E ver o Senhor trabalhar nos nossos também não é fácil. E eu fico imaginando naquele tempo, não foi fácil para Josias ver a mão do Senhor ali. Josias significa aquele que Deus consola. Glória a Deus. Ele foi chamado, imagina, ele foi separado. Antes do nascimento dele já foi profetizado sobre ele. Quantos de nós sabemos que fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe para ser luz no meio das trevas, para trazer a luz do Senhor aonde tem treva. E nós estamos aqui trazendo a luz do Senhor em meio às trevas. E não é fácil, mas o Senhor está conosco. Se havia culto naquele tempo, sim, havia culto naquele tempo. Porque mais para frente fala que eles foram limpar o templo. Só que não havia conversão, não havia salvação, como no nosso tempo não havia arrependimento. Sabemos sim que os ídolos estão dentro dos templos, e alguns templos sim. Porque sabemos que muitos dos profetas não se posicionam como Deus quer. Não como eu e você quer, como Deus quer. Sabemos que assim, muita mão passada por cima, muita vista grossa, para manter almas ali dentro, para ter números, para ter status, para serem reconhecidos pelo homem, aleluia. Só que nós estamos aqui para fazer a diferença e sermos reconhecidos no céu. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Nós estamos aqui no intuito, na preocupação e no esforço de sermos reconhecidos pelo céu. E o nosso esforço é trazer almas para o Senhor. Glória a Orar Deus. para que pessoas se reconciliem com Ele. Orar, como a pastora estava falando aqui, que almas voltem para Ele, que almas venham para Ele, que as escamas dos olhos venham cair. E assim foi o esforço de Josias naquele tempo. E se nós olharmos mais para frente ali, foram Josias, Abacuque e Jeremias. Foram que Deus escolheu para aquela época. E não é muitos que Deus escolhe para fazer a diferença. É Deus, aleluia. São poucos, assim como nós estamos aqui hoje, fazendo a diferença sim, porque devido ao cansaço do dia a dia, né, a gente podia falar, não, eu vou fazer. Ou até a pastora mesmo, que nela falou que no começo ela não abria porque era poucos. Depois ela foi entendendo que não, que ela tem que continuar porque tem almas aí ouvindo. É Deus, E aleluia. muitos nos dias de hoje estão escolhendo mal, estão escolhendo os ídolos em vez de estar aqui. Muitos não têm força para chegar, Glória a Deus. mas muitos como esse povo naquele tempo escolheram mal. Os vícios, rodinhas, Em vez de estar na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitos sim eram para estar aqui essa noite, mas não estão. É Deus. Porque aleluia. escolheram o mundo. porque é atrativo aos olhos. Ah, eu não vou falar nada hoje. Capaz de você sentar naquelas cadeiras. Ai, também quem passar vai me ver, não. Aleluia. Vou ficar aqui com Baal, vou ficar aqui com os demônios, que é melhor. Aparentemente, né? Enganados, achando que é melhor e não é. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Achando que é melhor e não é. E assim se levantou Josias e aqueles homens para fazer a diferença. Glória a E Deus. assim ele mandou limpar o templo. Deus poderoso. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus E assim, poderoso. Josias Aleluia. mandou ali aqueles homens limpar o templo. Mandou dar dinheiro para eles arrumar as paredes, arrumar o templo, limpar a casa do Senhor. Só que nesse Glória de a limpar a Deus, casa do aleluia. Senhor estava o livro que é a palavra do Senhor. Deus Então poderoso. tinha culto naquela época sem palavra, tinha culto naquela Aleluia. época sem Bíblia. Glória a Deus. E há Aleluia. hoje em dia nos templos.
Tempo sem Bíblia, tempo sem palavra. É verdade, Preferem aleluia. passar a mão por cima, preferem Glória a Deus, aleluia. desconversar muitas das vezes, Deus poderoso, trocar a palavra aleluia. do Senhor, continua assim, fica assim. Aleluia, Jesus. Vai seguindo assim, Deus não se Aleluia. importa, não, É, Deus se Deus. importa sim. Glória a Deus, Deus se aleluia. importa, Deus quer conserto, Deus quer livramento, Deus quer libertação. Sabe? E nós sabemos que não é fácil, não é fácil pregar contra o pecado, se posicionar contra a prostituição, contra os ídolos, contra o vício. Porque sim, há muitos lugares onde sim, há pessoas que sabemos, que já convivemos, que assumem o altar no pecado, no vício, Deus, na fala, prostituição e até profetiza em nome do Senhor. É Deus, Quando aleluia. se levanta a profeta para falar, não vai no pecado, não vai na prostituição, ficam bravos. Se revoltam, até se viram contra É nós. verdade, aleluia. Até Glória ficam a nossos Deus, aleluia. inimigos. Até ficam Deus nossos poderoso, inimigos. aleluia. Não querem ouvir o que querem. Glória a Que ela Deus, se aleluia. leve, que passe a mão por cima. Deus Só que poderoso. nós, assim como Josias, somos É levantados Jesus, contra o pecado. aleluia. E o Senhor Jesus, sim, não Glória a aceita Deus, que profane o templo. Aqui estava sendo profanado o templo. Glória a Deus, Porque aleluia. havia culto, havia um templo e havia culto. É Deus, aleluia, Jesus. Havia reunião. Só que dentro do templo, tinha Baal. É Deus. Dentro do templo tinha heresia, pecado, prostituição, mentira. Tinha todo o pecado É dentro daquele verdade, templo. Jesus, aleluia. E só que tinha também uma promessa de Deus sobre aquele lugar de destruição, Glória a Deus, de matança. Quando os homens foram limpar o templo, acharam o livro. Imediatamente levaram o livro para o rei. Glória a Deus, aleluia. E Elquias leu para o rei esse livro. E o rei temeu e tremeu Glória a Deus. diante da palavra do Aleluia. Senhor. Diante da palavra do Todo-Poderoso, sabe? Deus poderoso, aleluia, Jesus. O rei temeu diante da palavra do Senhor, diante do poder de Deus. E ali, quando foi lido o livro do Senhor, a palavra do Senhor para o rei rasgou as suas vestes e se prostrou ao Senhor. É Deus. Porque só que o rei foi chamado para aquele tempo para fazer diferença. Ele era uma promessa para fazer diferença. Deus. Só que quando ele foi chamado, ele podia se render a Baal. Ele podia também se render a Baal. Ele podia também se juntar a Baal, mas não. Ele se posicionou para fazer a diferença. Ele não aceitou tudo aquilo que estava acontecendo, porque ele foi ensinado por Davi, seu pai espiritual. E aí ele seguiu. E ele chamou o povo todo ao concerto. Independente se o povo queria ou não. Independente se o semblante ia ser feio ou bonito. Se ia torcer o rosto para ele ou não, como se fala. Deus poderoso. Ele se colocou em jejum e ordenou ao povo que jejuasse, ordenou ao povo que se consagrasse. E diante daquelas palavras daquele livro que falava que Deus ia destruir aquele lugar por causa do pecado, que Deus ia matar aquele povo por causa do pecado, ele se posicionou e ele pensou: se a palavra chegou até mim, porque há uma chance ainda de conserto desse lugar. E eles começaram a destruir os ídolos e tirar dali, jogar longe. Virou em cinzas. Aqueles ídolos virou a nada. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Glória E a Deus. assim continuaram É Deus, aleluia. a tirar os ídolos e jogar os ídolos fora. Limparam toda a casa do Senhor e fizeram a reforma. A reforma do Aleluia. Senhor que é espiritual para esse tempo. Glória a Deus, Sabe, aleluia. porque Deus nos chamou para fazer a diferença e levantou essas casas de oração, sim, para fazer a Deus diferença. poderoso, Porque Deus está cansado dos templos profanados, do templo na mentira. Deus E as poderoso, pessoas falam: aleluia. eu vou ir, mas eu vou ir do meu jeito, eu vou ir no meu tempo, eu vou ir da forma que eu quero. Impõe coisas para Deus. Só que Deus não é um Deus de impor coisas para Ele, as situações, ou distorcer a palavra, não. Deus é um Deus de entrega. Deus é o Deus do novo. E ali foi colocado
dias, muitos empecilhos. Deus, E aí Deus, começaram a limpar o templo, começaram a transformar tudo. E Deus começou a entrar naquele lugar através de Josias. Trazendo para os dias de hoje, Glória a Deus. nós nos sentimos pequenos, nos sentimos como uma criança e temos medo muitas das vezes dos Baals, de tudo que se levanta, das afrontas, como aqui estamos sendo afrontados, né? Porque as caixas não funcionam, são novas e simplesmente param de funcionar. Mas isso não vai impedir, como a pastora falou, e nós sabemos disso, porque o primeiro culto também lá foi sem microfone, sem caixa, lá também simplesmente não funcionou, que a gente levou. Funcionava o som, mas o microfone não. Mas mesmo assim falamos da palavra do Senhor. E eu creio que naquele tempo que ficamos ali, a palavra do Senhor ficou plantada ali. Foi 3, 4 cultos, mas a palavra do Senhor ficou plantada ali. A palavra do Senhor foi pregada ali, Jesus foi pregado ali. E no seu tempo dará fruto, mas sabemos que tem que abrir o coração. E ele veio, Josias veio para lançar luz sobre as trevas, assim como nós estamos falando do Senhor, estamos pregando o Senhor. E assim foi profetizado, e nós profetizamos sobre as trevas, não aceitamos as trevas, não aceitamos o mal, não importa a imposição que está sendo feita aqui, não importa o que tem se levantado aqui, não importa se muitos estão se irando com este lugar, porque queriam profanar este lugar, queriam esse lugar para tornar ele mundano, e o Senhor entrou aqui e tomou este lugar. Aleluia, Então Jesus. Josias se levantou e eles ficam se irados, porque sabemos que muitas casas de oração, como a pastora falou, é na casa. E eu sei da dificuldade que é, já convivi com outras pastoras, sei que é difícil, Deus, aleluia. sei que às vezes a família é o que mais se levanta contra, não respeito muitas das vezes o templo por ser a casa. Só que eu creio que é um Deus Todo-Poderoso que vai se levantar Aleluia. e trazer a luz sobre as trevas através de Glória a nós. Deus, aleluia, Porque Jesus. o Senhor não aceita afronta, o Senhor Deus não poderoso, aceita aleluia. Baal, o Senhor não vai deixar os Baals ficarem nem sobre Deus, aleluia, a casa Jesus. do Senhor, nem sobre as nossas casas. Deus, Assim, aleluia. para minha casa, Deus poderoso. posso falar assim, o fulaninho está escutando louvor. O Senhor não é um Deus de engano. O Senhor Jesus não é um Deus de ídolos. Deus, O Senhor não é um Deus assim. Tá bom como o fulaninho tá, escutando louvor. Não. aleluia. O Senhor não quer isso dele. Deus, Falando aleluia. da minha casa, o Senhor quer uma entrega total. O Senhor não é Deus de mentira, não é Deus de Aleluia, engano. glória a Deus, Porque aleluia, se a Jesus. gente se conformar e falar, que bom que fulaninho senta aqui. Não, ele tá lá, que o meu filho fuma, fumando o cigarro dele, mas tá escutando louvor, mentira do diabo. É uma alma na vida dele que vai cair em nome de Aleluia, Jesus. glória a Porque Deus. assim era nesse tempo, aleluia. Tinha culto, mas sem a palavra, sem a libertação. Aleluia. Culto de Baal, aqui fala, se ler bem essa palavra e meditar, o templo estava cheio de ídolos, poste levantado com ídolos, aonde se levantaram esses homens, Deus poderoso, quebraram aleluia, esses Jesus. ídolos, transformaram esses ídolos a pó e jogaram para fora da cidade. Deus poderoso. É a prostituição dentro dos templos, Jesus. é a zombaria dentro dos templos. É verdade. Perdeu-se o temor também nos templos a respeito de vestes, perdeu-se o temor a respeito de tudo, né? Claro que nós sabemos que aqui lá fora, Glória a Deus, aleluia. nós sabemos que é todo o tempo, né? Aleluia. Mas trazendo para esse tempo não havia conversão, não havia entrega. Como acontece, muitos vão no templo, sentam, louvam, voltam para casa e seguem com as suas vidas. Deus, aleluia. Querem viver de qualquer maneira, querem viver de qualquer jeito, fazendo a obra do Senhor. Só que o Senhor não vai aceitar, o Senhor vai se levantar contra isso. Sabemos que sim, que o Senhor vai se levantar porque é a promessa dele. Assim como foi promessa Josias se levantar. E o livro que foram lidos era que o Senhor faria matança naquele lugar. E assim o Senhor vai se levantar e Glória sabemos a que Deus, sim, aleluia. que vai ter muita coisa que vai sair para fora. Sabemos sim que vai sair na mídia, que vai sair por tudo. Que vamos Deus pensar, nossa, que poderoso, vergonha para o Evangelho. Não, não vai ser vergonha para o Evangelho.
Evangelho. Glória a Deus. Vai ser Josias que estão levantados sobre esse templo, para que os ídolos saiam dos templos, para que a mentira saia dos templos. Glória a Deus. Sabemos que sim, Aleluia. está sendo descoberto tudo, está tudo vindo para fora e vai vir muito Deus. mais. Aleluia, Jesus. E eu não tenho nenhum medo de falar. Essas pessoas que muitas vezes até a gente vê publicado, o pastor fez isso, não são pastores. Porque os verdadeiros Aleluia. pastores são aqueles que dão a vida por as suas Glória ovelhas. a Deus, que dão- aleluia. E renunciam tudo para estar aqui. Deus. Só que assim como tinha ameaça do Senhor, a promessa para matar todos, se levantou Josias em jejum, em oração, em clamor e rasgou as suas vestes. Aleluia. E através de Josias, o Senhor desfez aquilo que ele tinha falado. Não que Deus seja mentiroso ou que Deus brincou com essa palavra, não. Porque ele viu o coração voltado de Josias ali. Ele viu a entrega de Josias. Glória a naquele tempo. Deus. Aleluia, Mandou Jesus. jejuar, mandou consagrar. E ele não se importou o que falariam. Ele não se importou como agiriam. Ele não se importou se iriam ficar bravos, se iriam acusar ele, julgar ele. Ele simplesmente falou: chega. Chega de profanar o templo, basta. Glória a Chega Deus, de ídolos aleluia. do templo dele. Aqui vocês não vão mais levantar ídolos. E ele foi lá e destruiu os ídolos. Só que a intenção dele, que não é errada, que nós podemos fazer no dia de hoje sim, era arrumar o templo na estrutura, né? Tanto é que fala que ele deu dinheiro para os que estavam com ele, vai lá e arruma. Só que nesse vai lá e limpa e arruma, o Senhor fez encontrar o livro estava jogado, engavetado, imagina que culto era que eles faziam sem a palavra. E sabemos que muitos nem a Bíblia querem pegar. Glória a Deus. Nem a Bíblia querem pegar, sabe? Querem pegar um celular, querem tirar a Bíblia. Sim, a palavra Deus, está aqui. aleluia. Mas a Bíblia foi pago um alto preço para ela chegar até as nossas mãos. Deus, E é aleluia. pago ainda hoje. Muitos não têm acesso à Bíblia, não podem tê-la nesse tempo. Deus, E nós é verdade, temos ela, aleluia. sabe? Glórias a Deus por isso. Então, através de Josias, quebrantado aos pés do Senhor, rendido ao Senhor, consagrado ao Senhor, Deus levantou uma profeta, uma mulher naquele tempo, Ulda, se não me engano, Ulda. Levantou a profetisa Ulda naquele tempo para profetizar que através da vida dele o Senhor destruiria tudo. Mas também ele disse para ela: vai lá e consulta a Deus por nós. Vai lá que o Senhor fala contigo, disse para ela. Vê o que Deus vai aleluia. falar, porque deu muito medo, muito temor. Deus poderoso, E ele temeu não porque ia ter matança, não porque ia ter destruição de bens, mas ele temeu porque a alma ia se perder, porque o templo do Senhor estava profanado. Era isso que ele temeu. E quando ela foi buscar o Senhor, ela veio com a resposta, falando que Deus viu a entrega dele, através da entrega dele, o quebrantamento do coração dele, o Senhor Jesus voltou atrás, o nosso Deus voltou atrás, não desfez a palavra, mas pelo coração quebrantado dele, o Senhor Jesus disse que não faria nada mais naquele tempo. O Senhor disse que através Essa busca da entrega dele não mataria mais. Não faria mais o que disse, porque ele se rendeu ao Senhor, ele se rendeu, Josias se rendeu a Deus, Aleluia, Jesus. e assim foi. E Deus ainda desfez o que falou, disse que durante o reinado de Josias não mataria, porque ele tirou os ídolos no templo, não faria o que disse, porque ele se entregou. Mas eu fico também muito tocada por essa palavra, porque o que um pai e uma mãe espiritual é capaz de fazer na vida de alguém. Davi, seu pai espiritual, o homem que plantou as palavras de Deus na vida dele, porque se meditar bem foi profundo aqui, o pai carnal dele era tudo oposto. E tanto que foi morto pelos seus funcionários de tão mal que era. E
nas narinas de Deus. Deus poderoso, O templo estava aleluia. profanado. Então Glória Deus a Deus, recuou com tudo que falou. Se meditar aqui, é isso que aconteceu naquele tempo. Deus poderoso, Então, aleluia. imagina o que um não faz. Se posicionou Josias e Deus trouxe os profetas para ajudar. Então nós temos apenas que Aleluia. nos posicionar e não aceitar. É, Deus, que nem aqui, aleluia. ó, é que nem aqui, por que não tem ninguém muitas das vezes? Ah, porque lá não é do jeito que eu quero. Lá eu não Aleluia. vou subir no altar no pecado. Lá eu Aleluia. não vou subir no altar no erro. Glória a Em Deus, muitos aleluia. lugares, não julgando, que tem lugares que sim, teme ao Senhor, leva o Senhor com seriedade. Mas nós sabemos que como naquele tempo, nesse tempo, tem profanação, tem difamação, tem coisas erradas, tem. E sabemos sim que está Aleluia. muito difícil sim, porque já passamos em muitos lugares, aonde querem levar o evangelho de qualquer jeito, aonde querem estar no pecado, e se tu falar, não aceito muitas das vezes. Querem torcer a palavra do Senhor. Eu escuto diariamente falar sobre isso. Ai, meu Deusinho sabe de mim. Ai, meu Deusinho está comigo, mas ele sabe do meu pecado. Não. Deus ama nós, mas não aceita o pecado. Deus odeia o Deus, pecado. aleluia. Ama o pecador, mas despreza o pecado. Deixa eu servir ao Senhor aqui, mas Oh, eu vou Jesus, ficar lá aleluia. na prostituição. Muitos profetizam em nome do Senhor, entregam em nome do Senhor, pulam em nome do Aleluia. Senhor, mas estão no pecado da Glória a Deus, fornicação. aleluia. E se a gente fala, se viram com nós, ficam de mal e não aceitam. Dizem, não, estou cuidando da minha vida e pronto, eu vou viver esse, já ouvi falar, vou viver esse amor, como é que eu vou ficar sem esse amor? Mas estão no pecado, na fornicação, não que Deus não queira, não que Deus não tenha, mas Deus não quer nós assim. Deus quer Deus, conserto aleluia. para nós, que o temor do Senhor venha estar em nós, que nem a pastora fala que as escamas dos nossos olhos venham cair em nome de Glória a Jesus. Deus, aleluia. Nós possamos Jesus. ver quando estivermos perdendo e voltar ao Senhor, reconciliar com o Senhor. Deus poderoso. E assim Deus aleluia, libertou, Jesus. curou naquele tempo, transformou naquele tempo. Glória a Deus. Muitos voltaram sim a Deus, se reconciliaram com Deus através de Josias. Acreditamos como foi uma ordem do rei. Eles tiveram que fazer porque foi uma ordem do rei. Muitos fizeram porque foi a imposição do rei. Mas muitos pegaram aquela imposição, eu creio, e se entregaram a Deus de verdade. Temeram também como o rei temeu a palavra do Senhor e se entregaram. Aleluia, Jesus. E ali fala que nunca mais se levantou rei como Josias, temente Glória ao a Deus, Senhor. aleluia. Ele sentou no trono aos 8 anos e mais ou menos aos 16 anos ele começou a limpar o templo, a transformar. Quando veio a ele, verdadeiramente o que era para ser feito ele fez. Ele continuou posicionado, buscando a Deus. É isso que nós temos que fazer para Glória nós a e para Deus. os nossos lares. Porque muitas das vezes eu não me posiciono no meu lar. Nós não nos posicionamos por temer alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Mas tudo está no controle dele. Nós Deus, apenas aleluia, temos que dar o Jesus. passo. Glória Eu a Deus. creio que é mais para a nossa casa do que para o templo, porque aqui a pastora vigia, cuida do templo, está sempre vigiando, né? E sabemos que se levanta a ira, assim, se levanta pessoas contra, se levanta o inimigo contra, porque estamos andando contra. Deus, Contra o poderoso. inferno, contra o mal. Muitos escutam e aceitam, muitos são incomodados pela palavra do Senhor. Glória a Deus, Porque é fala verdade. aqui que muitos não têm comichão os ouvidos a ouvir a palavra do Senhor. É, Deus. Fala na Bíblia e a Bíblia Aleluia. vai se cumprir. Glória a Deus, Aqui, aleluia. muitos, que bênção lá, sabem que enquanto estamos aqui, Deus está cuidando. Deus está trabalhando, Deus está tocando. Glória a Mas Deus. muitos não querem, porque sabe que também que incomoda as trevas, sabe que também mexe lá, vai trabalhando lá, vai mudando lá, o inimigo não consegue ter a mesma força que tinha, aonde se levanta um. Então estamos posicionados sim, luz contra as trevas, luz contra Baal. Aleluia. Não só no templo, mas aos arredores. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Esse Baal Jesus. aqui é nas casas, nos lares, nas famílias, É, no Deus, nosso aleluia. bairro,
na vizinhança, sobre as almas que estão aqui. A pastora pediu oração. Esse Baal do vício, o Baal da prostituição, que não deixa muitos ficarem aqui, que eles ficam um tempo e saem. Aleluia. Então nós estamos nos levantando nesse tempo para orar, clamar, e que esse Baal do vício, essa idolatria, essa ansiedade, inquietude, saia em nome de Jesus. Bata e retirada das vidas. E nós não vamos desistir. Não importa o que vai se levantar. Aleluia. Ali era o templo todo profanado. Ídolos tomaram aquele templo. E ele podia temer e falar: eu não vou recuar, vou desfazer. É o que podemos falar aqui. Está vazio este lugar. Não vamos continuar, não vamos fazer. Olha todos esses levantes aí. As caixas são novas e não funcionam. Nós poderíamos falar: não vamos continuar, mas não é a caixa que vai nos parar, não é a internet que vai nos parar, não é nada que vai nos parar, porque nós estamos em nome do Senhor Jesus. Não importa o que o inimigo vai fazer, nós temos a voz para pregar a palavra do Senhor. Vamos sair às ruas pregando a palavra do Senhor. Não importa se muitos vão dizer que não, porque naquele templo aconteceu isso, naquele templo de Josias. Muitos fizeram aquilo ali porque o rei deu uma ordem e eles tinham que obedecer. Muitos não queriam fazer. Fizeram reclamando, murmurando, mas foram obrigados a fazer. E se Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, quando lhe der a ordem para que os ídolos saiam, vão sair. Através da nossa oração, através da nossa busca, através da palavra que está sendo pregada. Aleluia. Quando lhe der a ordem, Baal vai sair do nosso lado, Baal vai sair dos nossos familiares. Não é fácil ver o Senhor trabalhar neles. Dói na gente, mas é necessário. Não foi fácil Josias fazer aquilo que ele fez, porque ele teve que ir lá e mandar tirar os ídolos. Muitas das vezes, surpreso também por os companheiros de caminhada, saber que preparavam o templo. Pessoas que cultuavam no templo com eles, tinham ídolos. Com certeza abalou ele como abala nós, quando a gente vê um irmão sair, cair, não ficar, estar no meio de Baal. Nos choca isso também. Deus, não foi fácil para ele nem sentar naquela cadeira com 8 anos e nem também limpar aquele templo. Como eu digo, ver os que andavam com ele, tinha ídolo ali. Fulano cultuava, mas não estava entregue de verdade. Quando caiu as escamas, como a pastora fala, que Deus começou a agir através da vida dele, e ver que ele tinha que agir daquela forma, começou a quebrar os ídolos, virou farelo. E eu creio que o pecado nas vidas vai se desfazer. Eu creio que esses Baals vão cair em nome de Jesus. Eu creio que o nosso Deus vai se levantar. E eu creio numa conversão verdadeira sobre os nossos. Como eles estavam naquele tempo sentados e faziam o culto. E não tinha a conversão nem a entrega. Muitos só vêm aqui, sentam aqui e vão embora. Mas eu creio, nós cremos, que através da oração, da palavra, da busca, eles vão ser tocados e vão se entregar de fato, de verdade. E vão deixar de ser apenas visitantes, apenas frequentadores, e vão se tornar entregues ao Senhor, verdadeiros adoradores, né? Aleluia. Como a pastora tem orado, nós vamos sair às ruas, Deus está levantando nós, Deus está unindo as igrejas, não importa a placa, para sair às ruas. Aleluia. Em nome de Jesus, uma preparação, um fortalecimento para nós, para ela, para os irmãos que vão vir. Deus, e creio que eles vão vir e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Já colocamos em oração e já vou também entrar em jejum, porque nós precisamos fazer algo mais. Eu sei que a palavra fala como jejuar, não fale, mas vamos entrar com esse propósito, orando aqui, o Senhor me tocou. Porque nós temos que fazer algo mais. Em nome de Jesus, porque nós falamos, o inimigo vem, mas ele não tem força. E ele vai recuar. Assim como ele recuou. Glória a Deus, aleluia. Muitos aqui ele recuou. Assim como Deus levantou muitos. Muitos, não foi só ele, mas ele é um dos reis, que faz parte dos reis, que nunca mais se levantou rei como ele. Mas sabemos que se levantou muitos para fazer a diferença, né? Para guiar o povo, para tirar os ídolos. Muitos trouxeram os ídolos, mas outros se levantaram para tirar os ídolos. E a luz vai permanecer. Nosso Deus vai permanecer. Nosso Deus vai prevalecer. Ontem fomos os irmãos ali, irmãos chegando ali em casa, e disse, segunda vamos lá. Falei, vamos um pouquinho ali. E aí a gente ligou, os irmãos não atenderam, mas nós fomos. Quando nós chegamos, estava pensando em vocês. Ali na irmã de Olino, no Antônio.
Só que o Senhor é que prepara isso. Por nossa carne nós não vamos, porque estamos Deus, cansados do aleluia. trabalho. Fomos ali, conversamos, rimos um Glória a pouco. Deus. Algo espiritual muito bom. Aleluia. Testemunharam da sua vida, foi muito bom, né? Porque é muito bom a gente ouvir que nos fortalece. Glória a Deus. E ali Aleluia. oramos. Deus tem uma promessa para mim, né? Há muitos anos, Aleluia. de gerar. Eu não tenho minhas trompas, é um testemunho, que outro dia eu vou dar bem detalhado. Quase morri Glória uma a Deus. laqueadura. Só que Deus uniu propósito. Uniu eu com meu esposo, que ele já tinha o desejo, né? De ter um filho. Tanto que quando o profeta orou por nós, disse: o varão pede uma menina, e não sabia. O Senhor tem essa promessa para mim há muitos anos. E eu pensava, até poucos dias, será? Pensava. Que o irmão, oramos e nós íamos embora, o irmão falou: preciso orar contigo. Ele pegou das minhas mãos e uniu as minhas mãos e falou: não é será, já está. Ô, glória, aleluia. Não é será, já está, tu precisa acreditar. E é verdade. Nós precisamos acreditar É, Deus. nas promessas que o Senhor tem. Glória a Josias Deus. era uma promessa. Se levantou ali o profeta e falou que Deus ia trazer ele. Glória a E Deus. falou o propósito que ele viria. Que era para limpar os ídolos. Deus falou Aleluia, que ia glória trazer a ele para Deus. aquele tempo. E Deus agiu assim. Deus poderoso, aleluia. E trouxe ele e ele cumpriu o propósito. Deus me Deus prometeu. poderoso, Estava nos meus aleluia. planos? Não, não estava nos meus planos. Glória a Deus, Foi aleluia. difícil de aceitar, sim, é muito difícil, porque sabemos que também não é fácil. Nós sabemos da dificuldade que é, sem querer botar empecilhos, mas para nós é difícil. Só que o Senhor tem isso para mim. E muitos profetas me entregaram, não foi vários profetas. De Aleluia. perto, profetas de longe. Aleluia, O Senhor foi glória a falando. Deus, aleluia, Jesus. Só que para acontecer, eu também tenho que aceitar, que acreditar e entrar com o Senhor nessa promessa. Porque o Senhor falou ontem, não é será, já está. Só que o tempo é o dele. Aleluia. Está, 1 ano, 2, eu não sei. É a idade, olha toda a situação. Mas não, o Senhor tem os seus meios de agir. Glória a Deus. Assim foi aleluia. com a minha mãe, e ela não entendeu na época, ficou muito assustada, apavorada. Mas não, hoje é o companheiro dela. A gente não sabe o que o Senhor tem, ela está lá sozinha no interior, né? Ali Deus e o meu irmão é o companheiro, tem a netinha, mas quem está com ela mesmo é esse meu irmão. Não sabemos o que o Senhor tem. O Senhor está levantando uma nova geração. Glória a Deus, Jesus aleluia. Cristo vai voltar, vocês estão... Sim, falamos nisso. Não sabemos o tempo que vão ficar aqui, não sabemos o que vai fazer, mas é os profetas do Senhor que Ele está trazendo, assim como nós, para fazer a diferença e alegrar também a nossa Aleluia. vida, Glória mudar a a nossa Deus, história. aleluia. Porque o Senhor reescreveu a minha história nova, reescreveu a história nova dele. Glória a Deus, aleluia. Só que Jesus. para vivermos o novo de Deus, nós temos que aceitar e mudar a nossa forma de vida. Glória a Deus. Mudar a nossa forma, a nossa prática no dia a dia. Não podemos trazer aqueles baús lá de trás. Aleluia, Jesus. Temos que ser libertos de dentro para Glória fora a para Deus, viver o novo. aleluia. Não adianta começar um relacionamento sem ser libertos, sem ser transformados. Aleluia. Porque vai vir com traumas, vai vir com medo, vai vir com achismos e nunca vai viver as promessas do Senhor. Isso aqui é para todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Glória E a eu Deus. glorifico a Deus por tudo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. O Senhor está nos convertendo dia a dia, mudando nosso pensamento, nossa forma de agir. Eu fui muito trabalhada por Senhor, esmagada, Glória a Deus. soberba, Baal na minha vida Ele tirou. Muitas coisas, me mostrou nada que eu sou, que achava que era, só na presença dEle. Nós humanamente não podemos nada sem Ele. Aleluia. E ainda tem muitas coisas a ser transformadas. Quando não tiveram mais aqui, aí sim já Aleluia. estamos prontos. Porque até lá o Senhor vai nos transformar. Então essa palavra que eu tenho para deixar para Glória nós, a para a Deus, igreja, aleluia, e Jesus. para quem mais está ouvindo, em nome de Jesus. É Deus poderoso, E que aleluia. Deus continue nos usando, dando força para estar aqui. E também o inimigo se levanta, mas é o Senhor que permite para clamarmos.
É Porque se Deus, aleluia, Deus Jesus. não permite acontecer alguma coisa, nós não vamos clamar. Glória a Vamos Deus, continuar aleluia. vivendo nossa vida assim, natural. Deus poderoso. Vamos orar, mas não com tanta intensidade, talvez. Deus poderoso, Se não aleluia. tivesse esses ídolos no templo, eles não teriam buscado com tanta intensidade. Não teriam se jogado aos pés do Senhor tão forte. Glória, glória a Deus, Ia aleluia. continuar tudo natural. Não, nós temos que viver o sobrenatural. E para viver o sobrenatural, temos que nem uma escola. Passar por provas até alcançar o que o Senhor quer. O Senhor tem promessa para essa casa, tem promessa para esse Glória a lugar. Deus, Tem aleluia. promessa para nós. É Deus, Vai se aleluia. cumprir. Nós temos que Glória nos a Jesus. aperfeiçoar para cuidar de vidas, nos libertar, nos permitir passar por coisas para nos forjar, nos fortalecer Deus, cada dia aleluia, mais. Jesus. Porque quando pensamos que estamos fortes, aí estamos fracos. E quando pensamos que estamos fracos, aí que estamos fortes. Deus, E quando aleluia, pensamos Jesus. que somos, não somos. Aí o Senhor vem trabalhar para nós descer. Porque nós Aleluia. temos que só descer na presença do Senhor e buscar Ele. Glória A Deus por tudo aleluia. que o Senhor tem feito. Eu deixo essas palavras em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, amém, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus poderoso, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome. Deus poderoso és tu, Senhor. Glórias a Deus, aleluia.